Na fé e com certeza recordaram. Eu não sou tão velho não, mas eu recordei aqui de todos, né? Mas graças a Deus pelo Senhor que tem nos dado aí a oportunidade de estar adorando ao nome santo do Senhor. Quando Cristo disse, pode deixar do jeito que estava aí, que estava bom, né? Quando Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, isso era uma realidade. Não importa que a igreja, o estado agora como ela está como um salão aqui, né? Algumas poucas pessoas, as cadeiras empilhadas, mas sabendo que o Senhor é quem está conosco e quando a gente adora, a gente entra em uma outra atmosfera, uma atmosfera espiritual, e é baseado nisso que nós devemos adorar, não importando se você está no seu lar, não importando se você está em um local que não seja uma igreja, mas o que importa é se o seu coração, ele tem sede e desejo de adorar ao nosso Deus. Se seu coração também tem sede de adorar, terá sede também de ouvir a palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia aí, abra em primeira epístola de João, capítulo 3 e o verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Apenas um versículo que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Meus amados irmãos, uma das coisas que às vezes o homem confunde é entre direito e um presente. Quando você vai a um hospital público, quando o médico lhe atende, quando uma enfermeira lhe dá um remédio, aquilo é lhe dando um presente para você. Nós, como brasileiro, como a nossa Constituição determina, nós temos o direito à saúde. Agora, se algum amigo seu que viu você em necessidade, que viu você precisando de uma ajuda, de um auxílio, se ele concede a você essa ajuda, aquilo não é um direito seu você receber. Aquilo é um presente que o seu amigo lhe dá. Um direito é algo que está em você, por aquilo que você é. Mas um presente é algo que alguém quis lhe dar, algo que está no outro. Aquilo é um presente. E as pessoas confundem direito e presente em relação a Deus. Nós achamos que ser filho de Deus é um direito de todas as pessoas. Achamos que todos nós temos o direito e, por consequência, Deus, ele tem o dever de considerar a mim e a você como filho. Mas a palavra do Senhor, ela não diz isso. Nós, é bem verdade que nós costumeiramente costumamos ali falar que, eu sou filho de Deus, fulano e tal também é filho de Deus. Mas a gente precisa entender se de fato nós somos filhos de Deus e se de fato nós entendemos o que é essa filiação. Porque nós corremos o risco de banalizar, nós corremos o risco de ter um presente ali, achando que é nosso, achando que nós temos o direito de pegá-lo, quando na verdade ele é uma dádiva do Senhor. E quando nós não entendemos o significado de ser filho de Deus, nós passamos a menosprezar esse privilégio, a menosprezar esse presente que o Senhor ele nos dá. Precisamos, irmãos,
entender uma coisa. a menosprezar. Nós, ou melhor, Deus, Ele não tem motivos para nos dar o direito de sermos filhos. E eu vou explicar isso baseado em 3 razões, ou 3 argumentos. Em primeiro lugar, Deus, Ele não tinha uma necessidade, uma carência dentro do seu ser para te considerar um filho. Ele não era ali como uma família que estava sem filhos, sem poder ter filhos, e então adotou você, adotou a mim para te chamar de filho. Dentro da teologia, nós entendemos que Deus, Ele é um ser trino, ou seja, Ele subsiste, Ele é Deus, mas Ele subsiste em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Ele nos mostra que a relação que o Pai tinha com o Filho, desde a eternidade, que o Pai tinha com Cristo, era de um pai a um filho. Ele sempre amou o Filho eternamente. Ele não teve um momento em que ele se sentiu só. Ele não teve um momento em que sentiu ali a necessidade de mais filho. Por quê? Porque ele tinha o seu filho amado, que o amava ali na eternidade. E seu amor era perfeito. O seu amor não carecia de nada. Então, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para Deus e imaginamos Ele na eternidade, Ele não estava ali sentindo no seu coração, sentindo na sua vida, uma necessidade de nos criar, uma necessidade de nos chamar de filho, porque o amor dele sempre foi perfeito dentro da Trindade. Uma das outras razões, meus amados irmãos, para entendermos a filiação do Senhor como um presente, como uma dádiva, é entendermos o quão grande é esse universo. O salmista, ele vai falar isso lá no Salmo número 8, que o salmista diz que quando ele olha para o céu, a obra da criação de Deus, quem é o homem para que o Senhor se lembre de nós? Quando nós olhamos para a imensidão do universo, meus amados irmãos, a quantidade de astros, a quantidade de planetas, de estrelas que nós temos no meio desse universo, a quantidade de animais, a quantidade de seres angelicais, poderosos, muito mais obedientes do que nós, quando nós olhamos tantas coisas que Deus nos criou, e Ele pega uma especialidade ali, a raça humana, o homem, e Ele considera de filho. Isso, meus amados irmãos, é um privilégio. Nós precisamos entender, irmãos. Isso eu posso explicar numa comparação. Imagine você que um governador, um presidente, ele resolva vir aqui à nossa cidade. Nós precisamos entender, irmão. Ele decide ir na sua casa, explicar numa comparação, sem você ter ali intimidade, sem você ter nenhum parentesco com ele, sem você ter algo que ele considere ali, você como uma grande influência política, mas ele simplesmente vai na sua casa, sem interesse algum. Ele vai lá, ele toma café com você, ele te beneficia de alguma maneira, e você se pergunta, por que eu em especial? Tantos moradores nessa cidade, tantas pessoas talvez mais importantes nessa cidade, por que ele escolheu a minha casa? E então quando a gente olha para o universo todo, quando você olha para a quantidade, para a imensidão desse universo, e Deus nos considerar filhos, por quê? O que havia de especial em nós? E pelo contrário, meus amados irmãos, quando a gente vai entender a terceira razão, para nós entendermos a filiação de Deus como um presente, para entender que o fato de você ser filho de Deus não é um direito, mas é um presente. Quando você olha para as nossas obras, quando você olha para a sua vida, quão pecadores nós somos. Uma das maiores dificuldades para aquele, às vezes, que pensa em adotar uma criança, é saber a origem daquela criança, quais são os traumas que ela sofreu, qual o nível de corrupção que existe no coração daquela criança,
O que aquela criança é capaz de fazer? Será se você está trazendo para a sua casa, você está adotando ali uma criança boa, ou você está trazendo para a sua casa um futuro delinquente? Essa é a preocupação de muitos que hoje pensam em adotar. Mas a gente se preocupa com isso porque a gente quer saber a origem do coração daquela criança. E quando a gente olha, meus amados irmãos, para as nossas vidas, não havia algo bom em nós que Deus desejasse. Não havia ali algo que com certeza Deus disse: esse vai ser bom, esse vai ser maravilhoso, esse eu vou ter certeza que eu vou chamar de filho e ele sempre vai me orgulhar. Não existia nada em nós. E entenda bem, irmãos, quando Adão, desde que Adão pecou, existiu algo dentro do coração humano, como uma espécie ali de gene do mal, que na teologia nós entendemos, nós falamos como natureza pecaminosa, como uma tendência natural para o pecado. E o pecado, meus amados irmãos, não é simplesmente uma falha, não é simplesmente um detalhe da sua personalidade. O pecado, ele é uma afronta contra Deus. O pecado é tudo aquilo que ofende ao Senhor. O pecado é uma tentativa de destronar o Senhor, de dizer: você não manda na minha vida, você não manda no meu futuro, eu sou o Senhor da minha própria vida, você não manda em nada. É isso que significa pecado. Foi isso que Adão fez no jardim, e é isso que todas as vezes nós fazemos quando ofendemos ao Senhor, quando nós descumprimos com a lei do Senhor. Era uma tentativa de ser Senhor da sua própria vida. E então Deus pega você, pega a mim, pecador, que todos os dias ofende o Senhor, que todos os dias afronta a autoridade do Senhor, e te chama de filho. Meu amado, o que existe dentro de você para Deus te considerar filho? O que existe na minha vida para Deus me considerar filho? Talvez você possa estar pensando aí: bom, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa que eu sou melhor do que muitos outros. Provavelmente sim, mas meus amados irmãos, se houvesse algum motivo na vida do homem, que Deus ele te considerasse um filho, ele não precisava enviar a Jesus. Jesus, ele é a resposta que Deus tinha dado ao homem: olha, vocês, não tem nada em vocês que façam vocês se salvarem. Não tem nada em vocês que eu veja que, pronto, esse daqui é o modelo, esse daqui vai dar tudo certo. Se existir pessoas igual Elias, se existir pessoas igual Moisés, se existir pessoas igual Davi, pronto, vai ser mil maravilhas. Não! Deus, ele envia o seu filho ao mundo, porque o mundo não tinha uma resposta para dar para Deus. O mundo não tinha ali motivos para dar a Deus de nos considerarmos filhos. E então, meus amados, quando nós olhamos para dentro da nossa vida, nós percebemos que não existe nada em você. Não é suas habilidades, não é o seu grau de conhecimento, não são os seus dons que faz Deus te amar. Não vai ser aquilo que você tem, aquilo que você possui, não vai ser a sua família que vai fazer com que Deus, ele te considere filho. Nada disso. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse amor, ele não é um amor ilusório, ele não é algo da nossa cabeça, ele não é como aquele rapaz que está namorando uma moça, mas a moça nem sabe que ele está namorando. Eu já namorei assim, né? A pessoa acha que o outro está o amando, mas quando na verdade não está. Mas o amor que Deus tem por nós, ele não é uma ilusão. Como você sabe disso, pastor? Porque ele foi concretizado, ele foi comprovado através do momento em que ele envia Jesus Cristo
para nascer do ventre de uma mulher judia, lá em Belém, lá numa manjedoura, onde animais dormiam, e quando ele coloca aquela criança no mundo, ele está colocando a si próprio, Deus da manjedoura, Deus se revelando ao mundo, Deus mostrando para a minha e para a sua vida que Ele de fato, Ele nos ama. O seu amor não é da boca para fora, o seu amor não é de aparência, o seu amor, meus amados irmãos, não é qualquer coisa, ele comprova quando ele envia o seu Filho Jesus para este mundo. E aqui nós precisamos voltar ao nosso tema, por que você é filho de Deus? O evangelista João vai nos responder. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: a todos quanto receberam a quem? O Verbo, Jesus Cristo. A todos quanto receberam a Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus, Ele dá o presente, Ele dá a dádiva, não é direito seu, não, é um presente que Ele te dá, que a gente precisa estender as mãos, como um mendigo estende a mão a uma pessoa de bem que está passando ali, e nós estendemos a mão, nos humilhando, sabendo que nós precisamos dessa dádiva, sabendo que nós precisamos desse presente, que é de ser considerado filho de Deus. Meus amados irmãos, Deus, Ele envia o seu Filho ao mundo, Deus, Ele entrega o seu Filho ao mundo, Deus, Ele entrega o seu Filho para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos dEle. Nós só somos filho porque Ele entregou o seu próprio Filho, o seu Filho eterno, o seu Filho que esteve lá na Trindade, ao qual nós falamos aqui, que eu amava desde a eternidade. Ele submete o seu Filho a este mundo, a sofrer neste mundo, a ser humilhado neste mundo, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Meus amados irmãos, isso Ele fez não porque nós merecemos, Ele fez isso não porque como alguns pregadores dizem por aí, que nós temos um valor muito importante, que está dentro de nós algo que atrai a Deus. Não, meus amados irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, todos os dias nós ofendemos ao Senhor. Eu quero te dizer que Ele te chama de filho, eu quero te dizer que Ele te ama, não por causa que existe algo em você, mas porque o próprio Deus, Ele é amor, porque Ele não está no ser dEle, porque está no caráter dEle, como diz o louvor da harpa cristã: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Esse amor desde a eternidade, a qual o homem não consegue explicar, mas ele foi comprovado na cruz do Calvário, e ele nos diz no Evangelho de João, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que ele vai falar aqui na primeira epístola de João. Ele vai falar de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você pode se perguntar: bom, mas e aí, eu sou filho de Deus, o que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem nisso tudo? Em primeiro lugar, você pode se perguntar: nós, sendo filhos de Deus, sou filho de Deus, nós recebemos o amor e o cuidado. Qual é a vantagem nisso tudo? Está comprovado em algumas pesquisas científicas a necessidade do pai. As pessoas, costumam dizer sempre que a mãe só tem uma, valoriza sempre o amor de mãe, porque realmente a mãe, ela ama de uma maneira ali muito expressiva. Mas cientistas já comprovaram que a ausência do pai na formação da família, ela causa sérias crises de identidade na criança. Eles se formam de uma maneira em que vai sofrer mais do que aquele que não teve um bom pai, um pai presente, um pai que realmente estava cuidando. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o fato de você ser filho de Deus, Ele vai te dar uma identidade, Ele vai te dar um cuidado, Ele vai te dar um amparo.
O fato de nós sermos filhos de Deus, o fato de nós considerarmos a Deus como nosso Pai, Ele não vai te dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pede, assim como nosso Pai terreno não dá tudo aquilo que uma criança pede, mas tudo que é possível, tudo para o bem daquela criança, nós temos certeza. Eu como pai, você que está ouvindo também, que talvez seja um pai, vai fazer de tudo pelo seu filho, e o nosso Deus, Ele fez isso também, meus amados irmãos, quando Ele envia Jesus Cristo para nós, Ele está dando uma resposta para mim e para você, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é capaz de dar-nos por nós. Entenda bem, quando Deus não te dá aquilo que você pede, da maneira que você quer, do jeito que você quer, isso não é falta de amor, não. Assim como um pai, muitas das vezes ele recusa dar algo para o seu filho que seja prejudicial à sua vida. Assim como um pai percebe que ainda não é o tempo de dar algo para o seu filho, assim também Deus faz conosco. Mas assim como um pai, ou melhor, de uma maneira muito mais amorosa, de uma maneira muito mais profunda, que um pai que faz tudo pelo seu filho, o nosso Deus faz tudo pelos seus filhos. Ele nos ama, meus amados irmãos, de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Ele tem um cuidado por nós de uma maneira que nós não entendemos, mas que nós precisamos entender que isso tudo é graça de Deus, que isso tudo não é um direito seu, mas é dádiva, é presente. Isso que significa graça. A bênção de nós sermos filhos de Deus, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, é que ele nos dá o seu Espírito Santo. Eu me lembro que no tempo que eu trabalhava no mar, eu passava às vezes 30 dias no mar. Quando eu retornava para casa, por causa da ausência, o meu filho mais velho, ele sempre se fechava, né? Sempre se afastava um pouco. Aí quando estava, depois de um certo tempo de convívio, certos dias que eu estava desembarcado em casa, aí é que ele ia começando a se adaptar comigo novamente, a entender que eu era o seu pai. E meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo? Quando nós percebemos que o fato do pai estar distante, aparentemente distante, no céu, longe, talvez isso abale muitas pessoas. Talvez você não sinta de perto esse amor, como o meu filho que estava lá, quando eu estava distante, não sentia ali a minha paternidade, ao estar perto dele. Mas a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela vai nos dizer, em Romanos capítulo 8, vocês não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, outra vez com medo, mas vocês receberam um Espírito que clama, Abba Pai. Isso é um presente, o Espírito Santo morando em nós, meus amados irmãos, ele faz nos aproximar de Deus. O Espírito Santo morando na nossa vida, faz como nós vimos aqui as nossas irmãs louvando, adorando ao Senhor e sentindo a presença dEle. Isso não é mero emocionalismo, isso não é coisa da boca para fora, isso, meus amados irmãos, é o sentimento de que o Pai está conosco. Isso acontece porque habita o Espírito Santo nas nossas vidas. Isso acontece, meus amados irmãos, porque quando Jesus Cristo, ele subiu, ele diz, eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei o meu Espírito para vós. Foi isso que ele nos outorgou. E por último, também em Romanos capítulo 8, depois que Paulo lhe diz que nós não recebemos o Espírito para estar outra vez em temor, mas sim o Espírito que clama a Pai, ele vai dizer assim, olha, portanto, se nós somos filhos de Deus,
nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo pai, ele quer sair dessa vida e co-herdeiros com Cristo e deixar um bem para o seu filho, né? Não, deixar aqui menos uma Todo casinha, deixar menos aqui uma bicicleta para o meu sair menino, dessa vida e co-herdeiros com deixar Cristo. um seguro Seu filho, né? quando pode. Deixar aqui menos Ele quer deixar algo. uma casinha. E meus amados irmãos, para o meu menino, deixar a relação que nós não conseguimos aqui aplicar totalmente é que nós somos herdeiros de Deus, mas não herdeiros no sentido de que vai chegar um momento em que Deus vai morrer, mas no sentido de que nós um dia iremos usufruir da herança completa do nosso Deus. Meus amados irmãos, eu assisti quase toda a pregação da irmã Bonisa no domingo passado. Você pode até rever aí nos vídeos. Nós precisamos colocar o nosso coração no céu. Existe um lar para nós, existe uma herança para nós, existe um tesouro para nós. Enquanto estamos nessa terra sofrendo, lutando, batalhando, nós temos a plena convicção, meus amados irmãos, que como o apóstolo Paulo lutou, trabalhou, pregou o evangelho, mas ele foi ali ser aprisionado, ele foi ali torturado, ele foi rejeitado, ele morreu ali pelas mãos do imperador. Mas nós, quando lemos ali a epístola de Paulo aos Timóteos, ele vai dizendo lá para Timóteo: Timóteo, eu já completei a minha carreira, eu já guardei a fé, mas agora me está reservado a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Ou seja, existe uma coroa de glória para todos os filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Existe uma herança para você. Então, meus amados irmãos, para encerrar, eu vou fazer duas aplicações. Em primeiro lugar, para você que acha que tem que acha que você é filho de Deus por direito, que naturalmente Deus te considera filho, não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Assim como uma vez eu vi numa pegadinha, uma criança chegava perto de um casal, dizendo que era filho daquele homem, e o homem ficava assim: não, eu não sou seu pai. Você não pode simplesmente chegar para Deus e dizer: você é meu pai. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que para você ser filho de Deus, você precisa receber a Jesus. A todos quanto receberam, João capítulo 1, verso 14, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você precisa receber a Cristo Jesus no seu coração. E em segundo lugar, se você já é filho de Deus, pare de murmurar ao Senhor. Pare de questionar o amor de Deus pela sua vida, o seu cuidado, o seu amparo, o fato de Ele te chamar de filho, o fato de Ele te colocar ali na mesma posição de Cristo Jesus, no sentido de filiação, no sentido de amor. Isso, meus amados irmãos, já é uma dádiva, a qual bem nenhum dessa terra, se Deus te der qualquer outra coisa dessa terra, uma casa, um bem, uma esposa, um marido, qualquer outra coisa, se Deus te der não se compara com a dádiva de você ser filho de Deus. Uma casa, um bem, vamos orar ao Senhor, uma esposa, um marido, qualquer vamos agradecer a Ele pela bênção que é ser filho de Deus. E se você que ouve essa mensagem e você acha que não recebeu a Cristo, ou se você tem dúvidas que realmente Cristo habita no seu coração, faça dessa oração a sua, receba Cristo, ore ao Senhor Jesus. Pai querido e Pai santo, eu te louvo, ó Deus, e te exalto por tudo que Tu és. Tu és maravilhoso, Senhor. O Teu amor é inexplicável, o Teu amor é inigualável. O Teu amor, ó Deus, nós não temos aqui explicação, não temos exemplos
Deus algum dessa terra que se compare ao teu grande amor por nós. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes